Agora é agora vai lá. Tem um delayzinho, né? É, tem. Delayzão, vocês não entenderam. Eu tava de Sério? fora lá assistindo, demora um pouquinho. Aê! Aê, sucesso. Agora sim. Pega, copia esse link e joga esse link aqui. Eu coloquei aqui, ó. Não, joga aqui no Hangout. Ah, tá. Aqui, tipo, digita É alguma que essa coisa. é a nova página. Manda. Mudou o link do YouTube? Ou é o mesmo? Ó, vou colocar aqui. Mudou. Vou colocar aqui no Notepad CC os dois links. Pode ser? Pode ser. É Notepad CC. Deixa eu ver se eu consigo entrar nisso daí.
E não nem mudou a velocidade, é pra gente encaixar uma parte de detalhe, que eu não tinha planejado. Eu tenho que encaixar Tem um número que vocês fazem lá no programa que a gente chama. Oi? É, só que tá. Eu coloquei os dois. Postei lá Pepper. Foi pra. Tiraram a gente de você. Lá uma casa, 10 mulheres e 10 homens na casa. E esse melhor que você. Não, e você também. Você tinha visto lá e tal. Não dá aquele nome. É a primeira vez que o Bruno colocou eu cuidado pra tirar. Nossa, ele deu tipo várias cortadas. E tipo, esse tava bem lembrado. Aí toda vez que o Thiago entrava, o moleque tava tudo programação. Só toda vez. Aí chegou um dia o Thiago. Nossa, velho, só vai começar a me pagar pra passar porra de Wi-Fi. Toda vez que eu chego, você tá no WhatsApp. Aí já ficou um monte de choque pegando. Aí toda vez que alguém der a coordenada, já abre uma lateral, tá ligado? Dá pra explicar. Estou 2 meses para usar a calculadora e já sério? Eu cheguei e falei, ó, não sei o quê. Não, primeiro ele chegou, o Bruno passou uns bagulho de SQL pra ele, fazer umas coisas, tipo, select all from, select one, não, ele quase foi DPA. Ele não pode, só tipo, faz parte. Só de passar do mundo e não sabe fazer nada. As pernas do mundo todo estraga da linha, não, tipo, não pode com certeza. Só que, tipo, tô tipo no Mongo chefe. Você vai dar um select all from, você fica. Eu faço. Tem tipo um bagulho que você arrasta, um bagulho que você. Não pode. E tem tipo um selecionadorzinho de query, query automático, alguma coisa assim. Do Mongo chefe. Você igual? Ah, tá. Já sabe assim. É muito estranho, tá ligado? Pra fazer uma query, você tem que pegar um objeto aberto, você tem que arrastar o curso, depois tem que usar mais fácil do que código. Você faz o código, pronto, foda-se. Nossa, de 10, você já trabalha. Então, não tem isso. Aí você podia produzir uns bagulhos que ele sabia mandar, tá ligado? Mas tipo. Qual que a gente usava? Solutions.
SQL, isso. SQL ele curte pra caramba, parece nerd, é um louco. Aí eu passei os bagulhos pro rapper lá e tal. Mano, explicar os bagulhos tão bonitinhos, tá? Uma sala de explicando. Aí não, beleza, entendi. Aí eu falei, ó. Não, o pior era assim, velho. Eu não eu passei daqui 15 minutos, aí terminei. Se uma ocupação em 15 minutos, tá louco. Então eu vou ver. Ah, legal, mas não, deixa eu ver o código. Copiado na internet. Aí beleza. Passou 3 dias. E botou e terminei. Explica a primeira linha. Não sei mais a mudança pegada. Aí eu cansei, eu falei, eu fiz uma prova mais difícil, não me chega ainda, tipo, aquela função que eu não tenho, isso mais otimizada, né? Tipo, pegar aquele que tomava o algoritmo mais, e resumindo, só que fazer isso porque eu assistia desenvolvendo, eu não via mais tempo, eu falo nesse site. Então, esse site eu tinha uma imagem, eu já estava Você não acha que é melhor fazer isso, não? Não tinha. Talvez eu não sabia. O pior que eu passei por isso, cara. Eu passei com isso com a galera da Champions. Estudo do Eldorado. Fiz um teste lá. E, cara, por que você fez assim? Você acha que essa é a melhor solução? Não é melhor fazer isso, velho. Eu tô de manhã e o cara lá. Por que você vai fazer isso, cara? Você acha que está hospitado assim, você consegue pensar de outra forma de usar bem as instruções? Talvez essa proximidade não é só um bom caminho, vá, siga por isso. Como é isso, cara? Porque o cara tá olhando super bem, Só prova que eu tava fazendo era um processo na época, então eu tô em inglês, né? Tipo, eu tinha essa questão, né? Tipo, era o trabalho da minha vida, se eu conseguisse, eu ia, porra, pedir a opção pra galera. Era o trabalho da minha vida, era em inglês, então, tipo, tremendo assim na base, nervoso, velho. Eu tava dando risada pra fazer essa festa. Ou tem uma galera por trás de você assistindo. Eu no Skype com os caras do Webcam, eles me viram, tá ligado? Eu não pensava naquilo que você tá funcionando lá, pensando que você era jogo, né, cara? Eu vou pra quer programa, cara? É a vida. Eu não sou nem cara, velho. Aí você fica. Os dois sabem que eu consigo ver, eu tô rico. Aí, sou. Muita velocidade, né? Mas vai ser de vida boa. Será que esse café tá quente ainda? Cara, vou experimentar agora aqui. Descobri agora, né? Se bem que tá cheio. É, então, e tá ninguém quente, ficou né? tomando, acho que Exato, tá cheio. Quando fica cheio, geralmente ele consegue uma. É, mais líquido demora mais de perder, né? tá bebível. Tem açúcar já? Não, tá sem açúcar. E aí você vai fazer um Tá no quê? cada vez que for no final, esse aqui é o nosso teste, esse aqui é o nosso gerente de projeto. E tem esse probleminha aqui, você vai resolver enquanto a gente fica aqui te assistindo. Você é maluco, pô. Daí, tipo, ele falou que ele sentou numa tela gigante, assim, e toma unicórnio e a galera só assim, né? Sem falar nada. Mas isso não valia nada, isso não valia nada, tá ligado? Porque o cara não tá no ele tá confortável, ele tá no ambiente normal, ele só tá nervoso, sob pressão, tipo. Ele vai achar que esse cara é bom, pô, ele vai Aí ele terminou, tipo, o cara fez no dia, revisou o código dele, e eu você sai na cara. Pô, assim, mas essa prova que eu levei hoje foi literalmente isso,
Eu quero uma função que pegue os números e dá potência muito louco. Muito idiota, tá ligado? Tava estudando aqui. Aí eu ficava. Podia ser melhor como recursividade, então faça aí pra eu pegar. Qual teste, né? Todo mundo tá no mesmo. Eu fiz um back com Spring Boot, né? Porque, tipo, é isso, eu sou do Java, ligado? Tipo, eu não conhecia Node, não conhecia Node agora. Aí eu fiz um back com Spring Boot, tipo, em 1 hora. Foi muito rápido, porque Spring Boot, você declara lá as entidades no Hibernate, tá tudo pronto, ligado? Aí eu fiz, vou fazer o front, aí comecei a pensar, né? O que eu faço? Porque eu podia fazer de qualquer maneira JavaScript e CSS. Isso não ia mudar minha vida, né? Eu pensei, de não Angular, né? Vou aprender Angular agora pra fazer esse teste. Esse Mariana é legal, Aí, tipo, falando que e se eu contar o Valdir? Nossa, que merda que ele fez. não sei, quando eu Aí eu falei, pô, ele estudou pra fazer isso, ele não sabe falar de Angular, mas ele não vai explicar. Ele falou, velho, eu tava assim, tá ok, mas tava super desorganizado. Eu falei, pô, depois que eu tinha acabado, eu percebi, ó, podia separar por arquivos. Um cara controlando seu arquivo e tal. Ah, não vou resolver esse vídeo. Aí o Valdir mandou, organizou, parecendo a cara dele, mas tá valendo. O Valdir é muito engraçado. O Spring Boot é mágico. Parece pesado, mas Spring Boot. Esse é retardado. Simples, era. Tem complexidade, tem dificuldade. Tipo assim, a vida não tem que ser. Por que eu sou uma mulher Spring Boot? Na verdade, mano, Spring Boot é simples, é felicidade do curso. Me apaixonando. Tudo que a mulher precisa ser, eu vou mandar um papo pra filha. Posso não responder hoje. Você vai saber. É muito simples, velho. Vamos lá. Spring Boot eu conheço, hoje eu pode ser. Já tem. Você não vai nascer, eu vou. E bem, correct. Não tô imaginando os dois. Uma forma API, cara. E aí, exatamente, tipo, depois que você faz a primeira vez, você vai aprender, tipo, as coisas que funcionam e tal. Mas depois que você faz a primeira vez, você, tipo, literalmente trabalha de qualquer online, faz um CRUD em segundos. Faz um CRUD, em segundos, eu juro, tipo assim, é uma API REST, então tá lá, você usa a API, tá lá, você usa a front, o front pode ser web, pode ser mobile, pode É, tem um bagulho de .NET assim também, não tem? Oi? Você, tipo, já... eu vou falar disso daqui a pouco. Aí os livros, você vai mapear isso, né? Porque você faz muito perfeito, né? Você vai mapear seu banco, seu contrato de leite. Você dá um spin no start, ele cria para você, tipo, você precisa mapear o banco, você mapear.
No referente, você tem alguém de um relacionamento, produtos para mim, pessoas não ficam com uma tabela aí. Relacionamentos que não são físicos, mas existem relacionamentos, tipo, uma pessoa. Entraram pra história, né? O cara não tá nem mais entendendo da empresa. Misael. Ah, que tá calor aqui dentro. É ligação física, né? Isso é miséria, também, se não me engano, quem agitou foi a Carol e a Carol e a Dani, cara. O Dani acho que entrou também, sei lá, meio que A piscina funciona assim. tomou balão literalmente. Tomou balão literalmente. É. Uns 3 meses. Os caras vão dar uma ligadinha no ar aí, né? Pra dar uma frescada. Tá ligado, velho. Tirei? Não. Ah, tá. O meu não tá testando. Aqui. Você pode falar, eu vivi isso, né? Você estava lá. Você estava comendo ainda pizza, dando risada. Assistiu de camarote, né? Você, mas ela quando começou a chorar. É, cara, é o que eu falei, né? A gente não soube administrar. Acho que não, tava tranquilo tudo aí. Acho que quando deu a ligada, ela. Não, tranquilo eu não tava na cara. Não, ela tava tranquilo. Mas tava tranquilo com a gente, assim, né? Com a gente, né? Com a gente. O importante é a gente estar bem. Aí quando a gente ligou, ela chorou. Eu não gosto depois pra ela. Mano, se fosse você, ele botava no seu gestor. O Lodge depois chegar assim e falar: pô, mas se você não gostou dessa brincadeira, você reporta pro seu gestor. Database, usuário, nome da tabela, ele é mais complexo, mas existe. Tem um cara lá. 3 horas, né? Cara, não tá sério.
Ela se desesperou. Ah, ela tá esperando um cara. O cara vai ficar bravo. Aquele dia lá que eu soube que a mãe falou. Ah, é verdade. Esse dia também precisei aqui nos vilões. Quer dizer, sim. Foi desacalado pra gente. Foi culpa dela. Deixa aberto, assim, quando ela soube, ela entrou em desespero. É que a gente acho que foi Bom, vamos lá. a pessoa te abençoou na dança, não é? Essa parte ela tende a ser um pouco mais rápida. Quando a gente entrar no Mongoose, a gente vai perceber que é bem mais exemplo de código, porque ele é só um ODM, né? Então, a gente está acostumado a usar no dia a dia coisas desse tipo ORM, ODM e tal. A gente vai perceber que vale mais a pena focar nos códigos do que passar muitos conceitos dele. Mas antes, eu queria mostrar um pouco do cluster do Node, que isso ajuda a gente a fazer com que ele utilize mais threads para processar a nossa aplicação. E ele faz isso de uma forma bem simples, até mesmo se eu conseguir no meu deploy linkar várias máquinas e estiver utilizando o cluster, ele consegue aproveitar os cores de todas essas máquinas para utilizar na minha aplicação. Aqui no caso, eu vou rodar no meu próprio Node, então é provável que ele utilize uns 4 cores no máximo. Vamos ver isso na prática daqui a pouco, tá? Então, como eu tinha falado, o Node ele utiliza 512 MB de RAM em sistemas 32 bits, e 1 GB em 64, a gente consegue aumentar esses valores para 1.7 nos 62 bits e para 1 GB no de 32. Legal? A vantagem disso é que a gente pode utilizar o multicore dos sistemas, né, da nossa máquina, mas tem que ser utilizado com cautela, porque, especialmente quando a gente está utilizando os clusters, a gente tem que nos atentar mais ainda para os eventos. Então, é bom a gente registrar sempre alguns eventos das possíveis alterações que a gente vai fazer no nosso código. E ele é super recomendado para web servers. A maioria da galera que publica aplicações de grande porte utiliza bastante os clusters. Tem uma infinidade de pacotes para lidar com isso. A gente vai utilizar uma que chama-se cluster mesmo. Mas tem alguns outros que promovem níveis de abstração maiores e a escrita do código é bem mais amigável. Esse aqui até um pouco, mas existem opções melhores. Então, de fato, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação que não está utilizando o cluster. Aí eu tenho um event loop que vai receber essas requisições e vai concentrar em um core só todo o processamento. Embora a gente tenha os workers lá, que nem eu mostrei na arquitetura do Node, que vai utilizar mais threads para processar isso. Mas, a princípio, ele vai utilizar um core só. Quando eu passo a utilizar Opa, faltou um slide aqui. Pera aí, galera. Quando eu passo a utilizar essas bibliotecas de cluster para liberar mais processos a serem utilizados, o desenho muda um pouco, né? Então, a gente tem um event loop com uma camada que age sobre todos os cores da máquina que está disponível. Se eu tiver 32 cores, ele vai conseguir utilizar os 32. Beleza? Então, vamos executar um exemplo disso. Vou criar uma nova pastinha aqui, chamar ela de exemplo cluster. Com npm init eu vou manter as configurações padrão. E para esse exemplo, a gente vai utilizar o Express. Então, a gente vai instalar ele já. npm install express --save. Esse pacote que eu vou utilizar, ele é nativo dessas versões mais recentes, especialmente a 5, 6, se não me engano, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, é só injetar a dependência e utilizar normalmente. Então,
Eu vou criar aqui um arquivo chamado server.js. Qual pacote você instalou? Express? Isso, Express direto ou tem alguma... só Express. Vou colocar aqui no Notepad CC para facilitar. Legal, então aqui ele colocou o Express 4.14.0. Aqui eu vou mudar para server.js no meu main. Vou criar também um JS server.js. E aqui eu vou fazer um require do cluster. Como esse código é um pouco maior, eu vou alterar ele aqui, porque aqui eu estou usando o S6 nele. E aí eu vou colocar no Notepad CC para a gente acompanhar, tá? Só um minutinho. Beleza. Eu coloquei aqui no Notepad CC o trecho de código e eu vou colocar ele aqui para a gente poder entender como é que isso funciona. Bom, beleza. Vamos entender o que esse código está dizendo para a gente. Eu fiz o require aqui do cluster, e aí eu preciso garantir que eu tenho pelo menos um master para concentrar a distribuição de processo para as outras threads. Então, eu verifico aqui se o meu cluster é o master, e aí, se ele for, eu vou ter uma série de ações a serem feitas. Caso contrário, eu vou, de fato, passar a execução do meu programa. Eu tenho que ter um cara que é responsável por executar todas elas. Então, aqui, eu estou pegando o número de processos disponíveis
através do require OS, então estou pegando do sistema operacional mesmo, a quantidade de CPUs, ou seja, de cores que eu tenho disponíveis para utilizar na minha aplicação. E aqui eu estou fazendo um log simples, falando que eu estou utilizando 4 workers. Deixa eu trazer um pouquinho para o lado aqui. Agora eu acho que está diminuindo um pouquinho, cara. É verdade. Os caras estão vendo o print, ó. Não dá para diminuir muito, senão a galera não consegue enxergar. Eu também. Tá dando para enxergar aí no fundo? Beleza. Então aqui eu só estou falando que eu estou executando 4, 5, 10, blá blá, workers. E aqui o que é importante? Eu vou fazer um fork. Então, lembra daquela imagem que eu mostrei a chamada sendo distribuída entre todos os outros processos? Esse cara aqui vai garantir isso para a gente. Então, dado que eu tenho uma quantidade X de workers, eu faço um cluster.fork para cada worker. E aqui, ó, percebam que eu já estou lidando com eventos, né? Então, ó, ponto .on, eu estou chamando o evento do online, e eu estou apenas logando, falando assim, ó, worker, cujo PID do processo é X, tá online. Ou então, quando um worker terminar, eu quero logar isso também, o worker tal morreu com o código tal. O que é importante a gente lembrar de fazer? Tratar, porque quando um worker fica indisponível, eu preciso subir outro, certo? Então, eu posso fazer um tratamento simples ou utilizar outros eventos dessa mesma biblioteca para lidar melhor com isso. Então, aqui eu só estou fazendo um cluster fork de novo para garantir que eu suba um novo processo para me ajudar. Beleza? Então, dado que aqui no cluster master ele está segurando a responsabilidade de fazer o spawn dos processos a serem utilizados, eu preciso, de fato, trabalhar com a minha aplicação em algum lugar. Então, aqui no else, eu estou fazendo um require do Express, simples. E aqui eu já estou aplicando um pouco da biblioteca dele mesmo. Mas o que é interessante a gente entender aqui? Lembra do HTTP que a gente ouvia as requisições? Aqui no Express a gente vai acabar fazendo a mesma coisa. Mas a diferença é que eu estou falando que cada processo que eu fiz um fork lá em cima está disponível para atender a minha requisição. Vamos ver isso daqui executando. Opa, tem que trazer para cá. Então, eu só executei um Node Server JS. E aqui, ó, o meu cluster master, ele colocou 4 processos para trabalhar. Aí aqui ele tem o PID de cada um deles. E aqui eu tenho cada um dos meus processos esperando por chamadas. Como é que eu tenho certeza de que isso realmente está funcionando? Processos. A gente vai perceber que eu vou ter um número maior de processos do Node em execução. Então, eu tenho os 4 que ficaram disponíveis e provavelmente o do terminal que eu estou utilizando aqui. E aí eu tenho certeza de que eles estão disponíveis para trabalhar. Se eu fizer uma chamada aqui para localhost 8000, opa, coloquei ponto e vírgula. Eu recebi que o processo 101.00 retornou a minha requisição. Se eu começar a mandar muita chamada, ou seja, se eu disparar processamento maior, talvez eu não consiga simular isso aqui, uma hora esse número vai mudar, porque ele vai passar o trabalho para outra thread executar. Acho que eu não vou conseguir simular para vocês agora. Mudou, beleza. Legal? Então, o que é importante a gente saber é basicamente isso. A gente teve alguém responsável por fazer com que mais threads fossem utilizadas e alguém responsável por executar a nossa aplicação. Como eu falei, tem bibliotecas que fazem isso daqui de uma forma muito mais simples e rápida. Isso daqui é só um exemplo bem inicial mesmo para a gente entender como é que funciona. Bacana? Então, eu vou voltar aqui para a parte do Mongoose.
Ué? Cadê? Mouse remote. Bom, beleza. O Mongoose, como eu estava falando quando a gente voltou do Coffee, ele é só um ODM, né? Ele vai promover uma abstração para a gente trabalhar com a modelagem das modelos do Mongo. E vocês vão perceber que é muito simples de executar os comandos dele, assim como todos os outros que a gente fez até agora. Tem algumas coisas que são extremamente importantes para a gente saber logo de início assim, sobre o funcionamento dele, que são, basicamente, como lidar com esquemas, quais são os tipos que ele tem para nos oferecer. Então, a gente tem Boolean, tem String, tem Number, tem Date, tem um Mixed, onde você pode colocar qualquer tipo de dado. Tem o próprio Object ID, tem Buffer. São alguns poucos, mas a gente tem bastante opção, né? A gente tem também Instance Methods, que são métodos que ficam disponíveis para a gente utilizar a nível de documento, e Static Methods, que são métodos que a gente cria para adicionar funcionalidades a nossas modulos. Então, de repente, eu estou trabalhando numa collection de usuário, e aí eu quero construir um método específico para buscar por nome de usuário. Aí eu posso construir um Static Method para me ajudar com isso. Os virtuals também é um negócio bem bacana que a gente vai aprender a utilizar, que é para lidar com getters e setters. Ele também tem a opção de utilizar getter e setters separado, mas o virtual é bem bacana, acho que vale a pena a gente observar. Fora isso, tem ações de pré e post que a gente pode utilizar, especialmente se quiser fazer algum log. De repente, fulano inseriu na collection tal. Eu quero que antes de inserir, eu tenha um registro disso guardado em algum lugar. Então, eu posso usar uma collection, uma ação de pré. Ou então, lá no post, eu quero que, sei lá, faça uma chamada para algum outro lugar e executar alguma outra ação. Então, tem essas ações para ajudar. E a questão de options, a gente vai ver que quase tudo que a gente faz no Mongoose oferece uma opção diferente para a gente lidar. A gente vai ver algumas poucas aqui e a gente vai finalizar com o CRUD, que é só para a gente entender como é que ele, de fato, executa os comandos no Mongo. Legal? Bom, vou deixar nessa mesma estrutura aqui. Vou criar uma nova pastinha só. Vou colocar exemplos. Exemplo Mongoose. Vou executar o npm init aqui, que a gente vai ter que utilizar ele também. Opa. Exemplo Mongoose. E já vamos aproveitar para instalar o Mongoose também, tá? npm install --save Mongoose.
Vou criar também um arquivo chamado mongo.js. Como aquela hora a gente tinha utilizado a connection string do Danilo, eu vou copiar ela de novo, porque acho que é mais fácil. Cadê? Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente edita ela. Ó, var mongoose. Estou fazendo aqui o require dele. E aqui no mongo.js eu vou exportar uma conexão do Mongo. De que forma eu vou fazer isso? Vou colocar aqui um módulo exports. A gente viu lá no começo. Aí eu vou deixar separado aqui var db URI. E vou copiar esse cara aqui. Também vou colocar uma variável options aqui, que vai ser um objeto. Aqui eu vou ter user, passando aqui o admin. Também vou ter o pass. Era admin, né? Legal. Esse aqui a gente não precisa mais. Agora eu vou colocar uma variável db. Só copiar para string no YouTube. Isso, eu só coloquei aqui a connection string com a database, separei aqui o usuário e password no outro objeto. Aqui eu vou utilizar o mongoose.connect, passando esse db URI e o options que a gente acabou de criar. Legal? E aqui vamos deixar dois eventos só para ajudar a gente a detectar se alguma coisa diferente acontecer. Então, vou colocar um db connection.on e um connected. A função de callback eu vou dar um console.log falando estamos conectados. E aqui eu vou também escutar caso aconteça algum erro. Então, error function console.log. E a gente só vai mostrar o erro que aconteceu. Beleza? Como eu estou exportando essa conexão, não posso esquecer de dar um return db aqui. Aí eu vou criar um novo arquivo aqui chamado index.js na raiz. Vou me certificar de que está index aqui, legal. E aí eu vou pegar dois módulos para trabalhar, né? Um eu vou chamar de Mongo, que vai receber esse código que a gente acabou de criar, então mongo.js. E o outro é o Mongoose. Se a gente precisar efetuar alguma operação aqui, ele já vai estar disponível. Beleza. Como aqui eu estou exportando esse db como função, eu preciso chamar essa função também. Legal? Coloca o MongoJS para a gente fazer. Coloco.
colocar um separador aqui, vai ficar mais fácil. O index todo mundo conseguiu pegar? Beleza? Então vamos só executar isso daqui para a gente ter certeza de que está funcionando. Beleza, estamos conectados. Agora, a gente vai criar um novo arquivo chamado model.usuario.js. Só para a gente conseguir explorar aqueles outros métodos que eu tinha comentado. Então aqui eu vou pegar o Mongoose. Minha conexão já está aberta lá no index.js, então não preciso mexer em nada. E aqui eu vou colocar uma variável schema, que recebe o Mongoose schema. Por quê? O esquema vai ajudar a gente a modelar a nossa model. De que forma? Vou criar aqui var usuário esquema e vou fazer um new esquema. Simples assim. Então aqui eu vou colocar algumas propriedades básicas e eu já vou colocar também no Notepad CC para a gente conseguir utilizar. Enquanto vocês copiam de lá, vou explicar mais ou menos o que é essa estrutura que a gente acabou de criar, tá? Basicamente, eu estou declarando cada atributo da minha model e estou especificando o tipo ao qual ele vai operar. Consigo fazer isso de algumas formas diferentes, tá? Eu posso especificar direto o tipo, ou eu posso fazer igual está aqui no e-mail, por exemplo. Então aqui eu tenho type, string. Se eu quiser, para um caso de e-mail, já validar a informação que vai ser inserida, posso também utilizar um match, aplicar um regex e retornar uma mensagem de erro. Isso aqui vai precisar ser tratado na hora que a gente estiver no CRUD lá, porque ele vai retornar um objeto do tipo validation errors, e a gente vai ter as mensagens de erro nele. Da mesma forma, a gente aplica essa estrutura para os outros parâmetros, né? Então, username, aqui eu estou especificando que ele também é uma string. Aqui eu já estou colocando para que essa propriedade seja unique. Então, assim que ele conseguir inserir o registro no banco, ele vai validar se já tem algum outro username cadastrado, e ele vai retornar uma mensagem de erro também. Também consigo especificar se ele é required ou não. Ele também vai me retornar a mensagem de erro, também preciso tratar. Vai ser sempre assim, nesse padrão. E aqui eu consigo também colocar a mensagem de erro do required, por exemplo. O trim, da mesma forma que a gente tem nas outras bibliotecas de código, só para tirar os espaços. Aqui no password, eu estou colocando um validador. Então, aqui eu tenho um array de validações, onde eu estou passando uma função que recebe o próprio password como parâmetro e verifica se ele está preenchido e se ele tem tamanho maior ou igual a 6. E caso não respeite essas condições, eu também já retorno uma mensagem. Aqui, percebam que quando eu coloco essa estrutura, eu estou especificando que eu posso ter um array de permissões. Então, dentro do meu array de permissões, eu vou ter vários objetos. Nesse caso, eu só declarei o name, né? Eu poderia colocar um objeto inteiro aqui. E da mesma forma, especificar as options dele, as propriedades dele, né? Ele também é string e eu quero só que seja inserido no modo lowercase. Por fim, tem uma outra opção que a gente pode aplicar, que é o default. Então, nesse caso aqui, eu utilizei um tipo data,
E aqui eu quero para que cada documento inserido me coloque uma data default, que é a data de agora. Tranquilo, né? Então, beleza. A gente vai verificar agora como trabalhar com Instance Methods e Static Methods. A gente vai fazer as duas opções e depois a gente, no momento do CRUD, vai entender elas na prática. Então, aqui eu vou colocar um usuário em cima, que é o que eu declarei ali em cima. Vou colocar methods e declarar ele como hash password. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma outra biblioteca, que é a Crypto. Então, lá no começo, a gente vai adicionar também o require dela. Daqui a pouco eu coloco lá no Notepad CC para vocês conseguirem copiar. E aqui, como é uma biblioteca que já oferece algumas funcionalidades rápidas para a gente, eu só estou chamando o Crypto e passando um tipo de encriptação diferente para esse meu password. Para que a gente consultar lá no Mongo, ele vai estar bem diferente do que a senha em texto puro. Beleza? Eu já vou aproveitar para criar o nosso static. Usuário esquema. Static. Find one by username. Então aqui eu só quero que ele encontre pelo nome de usuário os meus usuários. Então eu vou colocar um function, username. Eu quero também uma função de callback. É interessante que aqui, ó, a gente vai colocar ele dentro de um regex para falar que é case insensitive. Então, se eu colocar ele em maiúsculo, minúsculo, pouco importa, né? E aqui eu vou passar o callback. Mas como que, de fato, eu adicionei esse método? Eu coloquei para o meu usuário esquema, na propriedade this, a modificação de um método que já existe, que é o find one. Então aqui, para o find one, eu já estou passando exatamente o argumento que eu quero buscar e estou entregando o resultado dele. Fica muito mais fácil quando a gente tem em mente o que a gente quer criar, aí a gente pode utilizar os statics para criar métodos específicos. Vou colocar essa estrutura aqui. Daqui a pouco a gente vai incrementar ela. Opa, tá vivo aqui. Bom, beleza. A gente vai aproveitar para criar as nossas ações de pré e post também, porque isso vai ajudar a gente na hora do CRUD. O Virtual, a gente não vai simular ele agora, é só para a gente saber que quando a gente tem uma propriedade que está declarada como dois campos diferentes no banco e eu quero trazer eles de uma forma diferente para a minha tela, eu consigo fazer utilizando o Virtual, sem ter que, de fato, salvar a minha propriedade. Da mesma forma, o set. Então, eu quero, de repente, na minha tela, mandar uma propriedade X, e antes de salvar no banco, eu quebro ela em outras propriedades para mandar o dado correto. Então, vamos só colocar esses exemplos aqui. Aqui, ó, tem um usuário esquema numa ação de pré. Qual é essa ação de pré? É a save. E aí eu tenho aqui como callback uma função que recebe um next. O
que esse Next é? Na verdade, a gente poderia ter explorado ele quando eu estava falando do Node, né? Esse Next aqui, ele vai garantir que eu encurte o caminho entre a próxima interação. Eu só vou dar direto um Next para o Node. Basicamente, é isso. Então, aqui eu estou fazendo if this password. Aí eu estou chamando aquela biblioteca lá do cripto. E estou chamando o hash password também para que antes de salvar a minha model, ele faça o hash da minha senha. Em paralelo a isso, eu tenho também uma ação de post, que também atua sobre o save. Então, aqui eu só vou logar que o meu object ID do documento X foi salvo com sucesso. Vou colocar esses dois trechos aqui. Quando a gente começar a mexer no CRUD, vai ficar mais fácil de entender essas operações. Legal. Vamos lá. O Virtual, eu estou trabalhando em cima de uma propriedade que percebam que não está declarada lá na minha model, que é a full name. Então, eu tenho aqui uma propriedade de get e uma outra de set, no qual, para o get, eu quero que ele seja uma junção de first name com last name, igual está declarado aqui. Então, vamos só mudar. Nome. E sobrenome. Nome e nome. Porque isso daqui vai ajudar a gente a entregar um dado que não necessariamente precisa estar cadastrado. Legal? Então eu consigo, através do get, mudar isso e através do set também. E como que eu registro essa model que eu acabei de criar, né? Querer no Spotify sem querer. Eu preciso, antes disso, colocar que os meus documentos eles vão ser retornados como JSON, então eu passo aqui um toJSON. Preciso falar que eu estou usando o Virtuals. Embora a gente não vá executar um exemplo do Virtual, mas sem isso daqui o Virtual não vai funcionar. E para, de fato, entregar a minha model para utilização, eu preciso ter uma estrutura que seja da seguinte forma. Module exports, aqui eu estou colocando mongoose.model, estou falando que vai ser colocado na collection usuário, com base no esquema que eu acabei de criar. E caso a gente não queira que aconteça pluralização lá no Mongo, a gente passa aqui o usuário também. Poderia ter feito isso aqui também, passando um collection. Tem essas duas formas. Beleza. Vou colocar esse código atualizado lá. E agora a gente vai partir para o CRUD para finalizar. Então, vamos lá. Vou criar uma pastinha aqui chamada CRUD. Para ficar mais fácil de organizar. Essa parte ela tem bastante código escrito, então vou sempre compartilhar para a gente não perder muito tempo, legal? Vou criar aqui um JS chamado insert. E vamos entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu fiz o require do meu esquema lá, declarado lá no model.usuário.js. E aqui eu estou declarando dois métodos, né? Um save e um create. Percebam que ele é bem semelhante ao que a gente tinha feito com o próprio MongoDB lá no começo, né? Então aqui eu tenho o meu
meu usuário, que vai ser construído dentro da model usuário mesmo. Estou passando aqui as minhas propriedades. E como aqui eu já tinha retornado a instância da minha model, que também já está com a conexão aberta no index, eu posso chamar direto um user.save e esperar uma função de erro e uma de callback. E na de callback eu quero que ele me entregue esse documento que eu acabei de inserir. No create, eu posso tentar uma abordagem um pouco diferente. Então aqui eu estou colocando um objeto user, passo também as minhas propriedades, só que a diferença é que eu vou usar diretamente a minha model, chamando o método create. E aqui eu vou passar o usuário e a mesma coisa, espero uma função de erro, uma de callback. Legal? Vamos só executar esse insert para garantir que vai funcionar. Aqui eu vou chamar um var insert. Vou fazer um require na minha pastinha CRUD, insert.js. E eu quero que ele utilize o método save. Se eu não tiver feito nada errado, a gente vai conseguir inserir o documento lá. Beleza. Então, ó, ele falou que a gente está conectado por causa daquele evento que a gente registrou lá. E aqui, antes de fato inserir o documento, ele executou a ação do pré, colocou o Object ID que foi gerado, percebam que é o mesmo aqui, e falou, salvo com sucesso. Para só então executar a ação. Legal? Então a gente conseguiu inserir lá na collection de usuário. Vamos tentar um exemplo diferente agora para recuperar essas informações. Vou criar um JS novo aqui chamado retrieve.js. Enquanto isso, eu vou colocar o insert todo lá no Notepad. Beleza, o que eu vou criar aqui no meu retrieve? Vou criar três funções diferentes. A primeira delas, eu vou utilizar o find da minha própria model. Quero que ele encontre todos os documentos. Talvez isso possa ser ruim, a gente até viu aquela hora, né? Então, vamos mudar aqui. Quero o username. Bom, peraí. Bota um limite só. Beleza? É que a gente só vai ter um inserido, na verdade, né? A gente está mexendo lá na de usuário, então não tem problema. Então aqui eu estou passando que ele vai trazer todos os documentos. O que é diferente aqui? Eu estou falando que ele não vai me retornar nem o salt e nem o password. E percebam que eu também vou ter uma função de callback com erro e resultado. Para esse do username, eu estou passando aqui um filtro. Também estou falando que eu não quero nem o salt nem o password. Também espero por uma função de erro e resultado. E percebam que aqui eu estou utilizando aquele static que a gente criou lá no arquivo da model, né? Então aqui eu já estou chamando direto, ó, find one by username, já passo o username direto. A diferença é que se eu quisesse limitar esses campos que não serão retornados, eu teria que tratar lá naquele meu método que eu customizei. Então aqui eu também espero por uma função de erro e o meu resultado. Normal, porque é o comportamento do find one. Então vou comentar esse cara aqui. E aqui eu vou fazer um var retrieve, require, /code. E aqui eu vou executar direto aquele meu
método do static, tá? Depois a gente faz os outros. Find one, opa. Find one by username. Vamos ver isso daqui funcionando. Legal? Então aqui ele conseguiu trazer. Percebam que a gente utilizou aquele método customizado. Se eu quiser utilizar o método do find específico, do próprio Mongo, eu também consigo, né? Então vou colocar aqui by username. Depois eu vou executar de novo. Legal? E qual que é a diferença? Que aqui eu não trouxe nem o salt nem o password. Então ele respeitou aqueles tracinhos que eu coloquei lá para limitar. Tem só mais 2 exemplos. A gente vai fazer um update agora. Vou colocar um update.js aqui. O retrieve eu vou colocar no Notepad CC também. E no meu update também vou ter a mesma estrutura. Eu vou colocar o require da minha model. A diferença é que eu estou construindo métodos específicos, né? Então, eu estou utilizando primeiro o find by ID. Então, lembra lá no começo que eu falei do save, que ele consegue primeiro pesquisar um registro, alterar as propriedades e depois utilizar o save? Aqui eu estou fazendo exatamente isso, ó. Pesquisei o meu registro pelo Object ID. Tenho na função de callback o erro e o resultado. Aqui eu estou alterando o e-mail e depois eu estou chamando o save. E aqui também ele vai ter uma função de erro e de resultado, normal. Já no find one and update, a gente tem uma função que o Mongoose proporciona para nós. Então aqui eu já estou especificando o ID para que eu quero efetuar a busca, o e-mail para quem eu quero alterar, e esse new true aqui é para fazer com que o Mongoose me entregue o documento que foi atualizado. Porque sem isso daqui, você não vai ter a certeza de que ele foi realmente atualizado, ele vai te entregar o documento antigo. E da mesma forma eu tenho a função de erro e de resultado. Então aqui no meu index, vamos ver esse update. Vou colocar var update, good, update. E aqui eu quero fazer um update com find by ID, onde update e-mail. Eu tenho que passar 2 parâmetros, que é o meu object ID, então vamos copiar aqui. E o outro é o meu e-mail para qual eu vou mudar, então vou colocar outro e-mail. Como ele tem aquele validador lá com regex, se eu não colocar a estrutura correta, ele vai me retornar erro. Então vamos ver se ele vai realmente alterar. Então, percebam que aqui ele já mudou o meu e-mail, legal? E o nível de abstração foi quase que muito simples para a gente, né? Foi bem alto, porque eu basicamente não precisei usar nenhuma função encapsulada do Mongo, chamei a própria do Mongoose, só passei os atributos e ele fez o update para nós. A gente vai para o último agora, que é o de remove. Deixa se ele retornar erro, tira o arroba. Opa, vamos tirar. O Object ID permaneceu o mesmo. Como eu não estou tratando, pode ser que isso apareça bem feio na tela, né? Vamos ver. Teste. Ó, tá vendo? Ele me trouxe que retornou um erro. Aqui a gente tem o objeto validation error.
Então ele fala que falhou em alguma validação que tinha para ser feita. No caso, ele fala que foi dentro do objeto e-mail, e aqui dentro do objeto e-mail também tem um validation error, que tem a mensagem. Então, o que eu teria que ter feito? Lá no meu update, eu teria que garantir que aquele erro que foi retornado aqui fosse tratado de alguma forma que mapeasse esse objeto que foi retornado para mandar uma mensagem mais amigável para o usuário, certo? Legal, vamos fazer o último exemplo. Vou adicionar mais um JS aqui. Vou chamar ele de remove JS. Eu também vou colocar o update lá no Notified CC. Posso ver o seu index depois? Claro. Vou colocar ele no Notified CC para facilitar. Coloquei, acabei de colocar. Vou colocar ele aqui depois do update, tá? O index. Aqui no remove. Opa, não dei o Ctrl+C correto, né? Aqui no remove a gente vai ter praticamente o mesmo comportamento. Então, tem um que procura pelo ID e remove, e também tem uma função que o próprio Mongoose entrega para a gente, que é find one and remove. E aqui eu estou passando o ID. E o comportamento não muda. Função que retorna o erro e retorna o documento que foi removido. Como a gente vai deletar, a gente só tem um registro lá. Vou escolher esse daqui. Vou chamar ele lá na minha index. Delete. Fire, include, JS, remove, ponto, remove. E aqui o que ele está me pedindo é o Object ID. Então vamos recuperar esse Object ID aqui. E executar para garantir que ele vai remover o registro. Beleza? Ele, de fato, removeu, só que aqui ele entregou para a gente o que foi removido. Então, se a gente executar o find lá de novo, a gente vai, se ninguém tiver inserido algum outro documento, a gente vai perceber que não vai ter nenhum outro dado na collection. Legal? Zerado. Com isso, a gente encerra esse primeiro dia de MinStack. Foi muito bacana passar todas essas horas aí com vocês. Acho que eu até falei um pouco demais, né? Todos esses exemplos eu vou disponibilizar depois para que vocês possam utilizar. E o Hangout que a gente fez aqui também ele vai entrar num formato de vídeo um pouco mais editado depois para ficar algo que vocês possam consultar. Tem só um adendo. O Marcos preparou uma pesquisa de satisfação para a gente. Ela está disponível nesse link aqui, ó. É o okeachou.com/minstack. Aí eu só vou pedir para que vocês entrem lá, pode ser pelo celular mesmo, e respondam. São 10 perguntinhas bem simples, só para a gente entender qual que foi o feedback de vocês. 7, na verdade. Ô, São Igor, 7? só coloca o remove.js lá no... Coloco. Vou colocar ele aqui e vou atualizar o index aqui também. Rodrigo, Tá, Igor. ali na moda usuário, tá reclamando do cripto para mim. Tem que instalar algum pacote dele? Cara, o cripto, eu acho que você não precisa instalar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque eu tô com uma versão que
é um pouco diferente, né? Aparentemente não. Eu vou colocar o código da model do usuário e a gente dá uma olhada aí, pode ser? Beleza. No nosso definido. Notepad.cc. Aí a gente ia dar uma olhadinha. Ah, tá. Acho que não vejo essa parte. Não. Legal? Muito obrigado, hein, galera? Sobreviveram? Deu certo aí, Will? Mas que tem que fechar a avaliação, hein? É bem legal pra gente saber o que vocês acharam, até pros próximos a gente já O vídeo a gente já teve avaliação na prática. Já foi real time, já. Eu falei um pouco com o pessoal, algumas pessoas no Coffee Break. O intuito nosso, né, Marcos, é de ter esse treinamento pelo menos uma vez por mês. E serão os nossos próprios consultores. A gente quer estimular que os nossos próprios consultores compartilhem conhecimentos, a gente troca experiências aqui, então creio que todo mundo deve conhecer alguma coisa, a gente quer estimular que a galera estude e traga conhecimento aqui. Então é só procurar eu e o Marcos, né, que a gente monta uma turma e a gente vem para cá todo mundo no sábado. Bacana. No final da pesquisa tem lá falando se vocês tiverem interesse. manjam de algum tema legal e queiram compartilhar. Vamos colocar aqui sim, hein, galera. Marcos, nosso web designer que desenvolveu a pesquisa. Vou desligar esse outro aqui. Sucesso. Ainda tem uns pedaços de bola ali, dá pra quem quiser. Ainda tem um restinho do software ainda. Posso tirar esse aqui, pessoal? Todo mundo já respondeu, já? Isso aqui. Falou. Falou, mano. Top, hein? Valeu. Falou. Falou, boa noite. Valeu mesmo.
Falou, Everton. Foi bom, hein? Obrigado. Oi? Pensando, eu tô querendo investir para estudar mais. Certo.